Obrigada, professor. Bom dia a todos. Meu nome é Laís. Eu vou falar um pouco sobre o Centro de Engenharia, o que eu pensei que nós podíamos fazer em relação ao que eu vi de alguns artigos e ao que a gente pode estar implementando. De acordo com o que vocês tinham me falado de duas visões, que seriam duas visões principais, seria a estrutura circular, em 3 pisos, e cada uma com 8 metros de diâmetro, e ou se não, uma estrutura modular de hexagonal. Só que uma coisa que eu percebi seria a parte de, caso ela seja modular, ela poderia estar sendo colocada uma ao lado da outra, de forma que no térreo nós teríamos a saída para as missões extraveiculares, teríamos a câmara de compressão e descompressão, no caso a câmara de ar, teríamos armários onde colocaria também a parte do traje espacial, o armazenamento e a manutenção dos rovers e dos veículos pressurizados, porque, de acordo com alguns artigos, a maior parte de como você vai explorar Marte vai depender muito desses veículos, tanto os rovers para poder levar um pouco da carga de peso e também da instrumentação, quanto dos veículos pressurizados que vão permitir a exploração um pouco mais longe, um raio maior de exploração. Aí também nesse mesmo local seriam colocadas ferramentas, as máquinas para ter a manutenção e a troca de peças desses rovers e também desses veículos. Perto dele estaria a parte de piso 1, que seria a parte de centro de comando. Essa parte de centro de comando seria uma pessoa dando comando para as outras duas que estariam na missão extraveicular. Então, nessa parte, você teria a impressora 3D, teria a parte de laboratório e pesquisa, teria a parte de simulação de procedimentos. Essa simulação estaria, no tempo que você não estivesse nessas missões, ou no tempo que você não estivesse fazendo também análise de solo, análise de água, você poderia estar fazendo a parte de simulação e a parte também de treinamento por meio de realidade virtual. E aí, no segundo piso, seriam a parte mais de banheiro, cozinha, local de descanso, seria a parte comum de todos. No caso aqui, colocando a parte modular, seria possível, por exemplo, fazer com que a pessoa saísse da estufa, fosse direto para a estação de energia, sem ter que necessariamente passar pela parte dos rovers ou pela parte que você tem realmente a parte de missão extraveicular. Então, aqui, eles seriam independentes, de forma que, caso ocorra alguma infecção, alguma contaminação dessa área, você poderia estar trancando as portas e ter ainda o livre acesso das outras áreas. Além disso, perceba que desse hexágono, 3 partes dele são partes de entrada onde você não poderia estar acrescentando muita coisa. Porém, como você tem as outras 3 partes livres, considerando que a gente está utilizando para fazer, utilizando um foguete, e esse módulo estaria dentro do foguete, e o foguete seria de base cilíndrica, né, seria um cilindro, basicamente. Então, essas áreas aqui externas, essas áreas onde estaria a diferença entre o pontilhado e a parte realmente de parede da estrutura, ela poderia ainda ser preenchida nessas áreas aqui, nessas 3 áreas, de todos os 3 módulos. Então, isso faria com que nós tivéssemos uma maior área para colocar mais coisas, ou também colocar, ter a possibilidade de um melhor aproveitamento da payload, porque essas áreas em branco são muito caras para poder deixar sem nada ou apenas o compartimento vazio, sem realmente um aproveitamento. Como seria a gestão dessa parte de centro de engenharia? Considerando que a equipe ela não é muito grande, então nós temos que ter pessoas com multitarefas. Então, o mínimo para essa equipe seria um engenheiro-chefe, um mecânico ou um técnico e um pesquisador. A parte de mecânico técnico seria realmente para fazer a parte de manutenção de máquinas, construção dessas máquinas, reposição de peças, entender muito da parte de eletrônica e energia, porque caso é uma área também de transição entre a parte de energia e a parte de, não me engano, do MOXIE. Então, a pessoa que estaria perto
como o centro é perto dessas áreas, seria útil também que as pessoas soubessem da parte de eletrônica e energia para poder suprir, caso tenha alguma ocorrência de algum problema dentro dessas áreas, ele poderia socorrer por fato de estar mais perto. A parte do engenheiro-chefe seria realmente gerenciar o projeto, ele daria o guia também para quando fosse ter missões extraveinculares, ele teria que saber programar, principalmente pela parte de comunicação, porque essa parte de comunicação ela é um problema, os problemas que nós temos em Marte, mas seria a parte realmente de projetar, construir, então ele teria que ser multitarefas. A parte de pesquisador seria mais a parte de analisar o que foi coletado de Marte, e saber tirar conclusões a partir disso aí, saber também programar para poder talvez automatizar essa parte, se tivesse que poder aplicar inteligência artificial para poder fazer com que o processo ficasse mais rápido, ele teria que ser capaz de fazer isso. Mas em habilidades gerais, todos eles teriam que ter uma boa parte de resolução de conflito, trabalho em grupo, psicológico forte, ser multitarefa, ter conhecimento, né, se possível, ter conhecimento em áreas práticas de enfermagem, medicina ou socorrista, porque, se querendo ou não, o centro de saúde, ele não fica tão perto dessa área. E como a gente está numa missão extraveicular, são muitos riscos de ter alguma contaminação, muitos riscos de ter algum corte, alguma coisa que pode ferir ou prejudicar a saúde de algumas das pessoas que estão nesse ambiente hostil. Então, se a pessoa tivesse também essa habilidade prática de enfermagem, medicina, socorrista, ou pelo menos conhecimentos básicos, primários, para poder fazer o primeiro socorro, seria essencial. Então, quais seriam mais ou menos as tecnologias que nós focaríamos nessa parte de centro de engenharia? Pelas pesquisas que eu vi, vamos falar assim, que a impressão 3D, ela tem permitido um alcance maior de tecnologia, seja para a parte de biotecnologia, a parte de formação para órgãos, tecidos e coisas disso que nós podemos usar no centro de saúde, quanto também na parte de proteção, utilizar o solo, materiais in situ, para poder fazer a parte de controle de radiação, ou pelo menos evitar um pouco dessa radiação no sistema que nós já temos construído. Então, ele seria como uma barreira. Além disso, também a impressão 3D ela permite que você possa fazer vários tipos de protótipos, para fazer teste, para fazer até mesmo o treinamento das pessoas. Poderia imprimir peças ou ferramentas, caso as ferramentas quebrem ou caso não seja possível levar essas ferramentas para o ambiente de Marte. E, além disso, ano passado, a China ainda conseguiu fazer com impressão 3D, num modelo orbital, imprimir alface. Então, caso ainda dê algum problema com a parte de comida, caso nós não consigamos ter um bom aproveitamento em relação à plantação ou gerar essa comida, seria uma alternativa para as pessoas não morrerem de fome. Essa parte de impressão 3D. Em relação à coleta, análise de água e gelo. Um dos artigos que eu vi seria a possibilidade de liberar água do subsolo e torná-la líquida, né? Só que, como eles fariam isso? Eles projetariam impressoras 3D capazes de utilizar estruturas metálicas, como o basalto e outros elementos ferrosos que tem já em Marte. Essas estruturas, elas funcionariam por meio de energia de campos eletromagnéticos para fazer derreter esse gelo. Só que isso demoraria cerca de 6 meses. E, além disso, eles gostariam de implementar ainda torres usando epóxi e fungo mycelium. Esse fungo é um fungo de crescimento orgânico. Ele permite converter o CO2 em oxigênio e ele realmente tem muitas vantagens, porque você deixa ele lá, ele automaticamente já cresce com uma predisposição. Então, ele é realmente excelente. Então, essas torres, elas seriam construídas, a partir do momento ela cresceria, ela coletaria a água e começaria a distribuir essa água em pequenos lagos. Então, cerca de 2 anos, praticamente, você teria uma atmosfera com um pouco mais de água. Uma melhor atmosfera, que eu não posso
também falar que a Marte tem uma superatmosfera, porque também não é assim. Mas seria um melhoramento de atmosfera mais parecido com o da Terra. Em relação à parte de ar mesmo, já tem sendo utilizada a estrutura MOXA, né, que é o instrumento de utilização de recursos de oxigênio em Marte, na tradução livre assim, do inglês para o português. E ele já converte já o oxigênio em dióxido de carbono. E considerando que em Marte nós temos 96% de gás carbônico, então é uma coleta muito grande, vai fazer muita diferença. Outra possibilidade é realmente conseguir água através do gelo, só que o gelo, a maioria deles estão no polos, então eles têm também, estavam cogitando a possibilidade de conseguir essa água por meio da eletrólise de lagos salgados, de pequenos lagos salgados que eles também têm em Marte. O problema é que o congelamento em Marte ele está em torno de menos 70 graus Celsius, que seria a mesma temperatura que você teria para ter, assim, se o lago estivesse em forma líquida, nessa temperatura ele automaticamente sublimaria, congelaria e já seria colocado para a atmosfera. Então não seria também uma vantagem. Mas eles sempre vão procurar saber mais informações sobre ar e água, porque é o essencial para nós termos a vida lá. Em relação à coleta e análise de solo, a preferência é que essa coleta seja feita por rovers, justamente por terem já os instrumentos anexos a eles, que permitem fazer a perfuração. Só que uma tecnologia que eles estão utilizando em Marte e que foi utilizada agora na Terra, e que nós talvez podemos fazer parcerias do Habitat Marte para poder fazer esse estudo de solo, seria a LIPS. Essa tecnologia ela permite que um laser seja focado na amostra de terra, e isso faria com que tivesse um microplasma, esse microplasma fragmentaria as moléculas e assim seria mais fácil de saber a composição do solo. Só que nisso, atualmente quem está estudando isso é a agrorobótica e a Embrapa, junto também com a Embrapa, a instrumentação. Então seria o instituto, seria o pessoal da USP, junto com o pessoal da Embrapa, para fazer esse laser. Ele gera, tipo assim, a vantagem dele é que ele não precisa de resíduo químico. Geralmente, para você fazer atualmente a análise de solo, você precisa de muitas composições químicas, e ele só através desse laser é capaz de fazer isso, então ele não gera resíduo químico. E ao mesmo tempo ele pode medir quantidade de nitrogênio, contaminantes, macronutrientes e micronutrientes também, e aí ele faz isso em 15 minutos, uma coisa que seria atualmente feita em dias, na tradicional composição de como é analisado o solo. Então, poderíamos também fechar parcerias com ele para implementar isso aí também na parte do Habitat Marte. Em relação à radiação e também à traje espacial. Fora do ambiente que nós temos de realmente das cápsulas, nós teríamos que utilizar o traje espacial ou utilizar o veículo com a blindagem. Infelizmente, né, a unidade de mobilidade extraveicular seria a traje espacial que nós temos para extraveicular atualmente. Ela foi feita em 1983, então ela é bem antiga. Ela não tem tanta proteção contra radiação e poeira quanto nós teríamos submetidos em Marte. Então, a gente teria que, para fazer o monitoramento de saúde e também para fazer uma regulação, a gente teria que atualizar esses trajes. E atualmente a NASA está fazendo a primeira fase do projeto deles, que é esse Smart Suit, traje espacial inteligente deles, que na verdade ele é baseado em 3 tecnologias. Ele tem o conceito de fazer o uso de camada robótica macia no corpo inteiro, dentro do traje, pressurizado, a gás para aumentar a mobilidade, porque quando você vai fazer uma EVA, você precisa de uma certa mobilidade, e atualmente você não tem tanta para fazer isso, principalmente no ambiente de Marte, que você vai ter
ainda a parte de você estar sujeito à poeira e você também tem a abrasão, então corre mais risco de você ter uma fissura nesse traje. A segunda parte é a camada externa, feita de pele elástica, com material self-healing. Esse material self-healing é uma das tecnologias novas que nós temos em relação aos materiais, que eles permitem que quando você tem uma fissura, essa fissura seja coberta, curada, como se fosse realmente um composto que sofreu alguma cura, como se sofreu aquele endurecimento, e aí você tem uma maior vida útil desse traje, porque ele cobre sozinho a camada que foi danificada e permite que você faça, por exemplo, o reparo dias depois ou aumente essa vida útil dele. Além disso, também tem sensores optimoeletrônicos integrados, eles são extensíveis, incorporados à membrana. Ele é justamente para monitorar os dados de saúde estrutural da membrana da pele e assim também fazer um maior controle da saúde fisiológica dos astronautas. Mas também está em fase de teste ainda, está ainda na primeira fase. Em relação aos recursos possíveis, né, para gerar, nós temos Marte e teríamos que levar. Na verdade, no primeiro momento, nós teríamos que levar muita coisa para Marte. Para fazer a vida lá agora, realmente precisa de muita coisa. Até mesmo um pouco a parte de rovers teríamos que levar, peças de reposição. As primeiras habitações não teríamos como construir direto, teria que ser levada para lá, mesmo por causa da radiação não permitiria isso. As primeiras refeições também teriam que ser levadas, não daria tempo de fazer a parte de uma cultura de alimentação lá. E também o sistema de suporte à vida. Sim, o sistema de suporte à vida para poder fazer a reciclagem de água, para poder fazer a parte de respiração dos astronautas. Seria quase que impossível. Com o tempo, é programado que in situ nós consigamos fazer a produção de combustível, fazer também a proteção do solo, né, como eu já havia falado, em relação a essas cápsulas de onde os astronautas habitariam, e também produção da parte de alimento e também a coleta, no caso do gelo, para poder fazer a geração de água, ou fazer a eletrólise dela, para a geração de água. E nisso, eu tinha desenvolvido alguns protocolos em relação ao que seria preciso nesse centro de engenharia. O primeiro protocolo é o protocolo de como você coloca o traje, como você retira esse traje, principalmente no ambiente que você está predisposto a ter uma poeira tóxica e também que impregna bastante. Protocolos de comunicação, planejamento de missão, protocolos para impressão 3D. Nesse caso aqui, para impressão 3D, eu fiz para o modelo de função e deposição. Vou só dar um ESC aqui para mostrar para vocês. Eu adaptei ele para como ele seria usado no Habitat Marte. Então, aqui tem todos os procedimentos, como você realmente faz a modelagem da peça, como você coloca na impressora, exporta o arquivo STL, faz o fatiamento. Além disso, também tem a comunicação do centro de comando com a equipe. No geral, para o Habitat Marte em específico que nós temos hoje, a simulação aqui, seria feito com walk-talk ou de rádio controle, e de forma que apenas o líder da missão comunicaria com o centro de comando. E aí, no início, daria para utilizar codinomes, caso os nomes sejam complicados ou muito grandes, muito extensos, por exemplo, nome de animais ou nome de plantas ou coisa do tipo, ou apenas o sobrenome. Como seria feito, aqui tem um exemplo de como seria feito cada um deles. Como seria organizar essa atividade extracurricular, essa atividade extra e intraveicular, quem seria o chefe da missão, quem estaria envolvido, objetivo, data, duração, quais são os preparos necessários, ferramentas, quem aprovou a missão. Além disso, para essas atividades, é aconselhável que, por exemplo, sempre vão pessoas em dupla para poder fazer as atividades extracurricular, justamente para uma poder ajudar a outra. E que tenham sempre, o pessoal da saúde tenha sempre
esteja a posto para poder fazer algum resgate ou caso tenha alguma emergência médica. Então, caso esteja fazendo essa atividade, é importante informar para a tripulação, as outras pessoas saberem, para caso tenha alguma emergência. É como colocar o traje, desde a parte de você estar tirando a parte de comunicação, entrando depois na parte de pressurização, despressurização. Aí, voltando agora aqui para o Centro de Engenharia. E aí, o que isso pode gerar, que todas as tecnologias podem gerar atualmente para a Terra em si? Como eu estava vendo que a tecnologia em relação à impressão 3D ela está sendo realmente muito bem aproveitada, uma desses aproveitamentos é a utilização de casas recicláveis impressas na Terra mesmo, de forma que ela pode ser construída utilizando US$ 1.000 e ela seria como se fosse casas populares que nós temos no governo hoje. Então, ela já dá, além de fazer isso, ela tem uma proposta de redução de coleta de CO2, é uma redução para a emissão de CO2, então ela coleta CO2 também nesse processo. Ela tem isolamento, permeabilização, o que permite já participar aqui de muitos dos objetivos que nós temos de desenvolvimento sustentável, principalmente em relação a alterações climáticas, em relação a saúde, bem-estar, educação. Então, se a pessoa mora bem, ela já vai estar predisposta também a ter melhores condições para outras coisas, principalmente saúde, para ter local também para poder fazer uma refeição e por outros motivos. Além disso, também já tem a parte de plantação, de plantação consciente, plantação sustentável. Temos também a parte de energias limpas, que podem ser utilizadas também para a geração dessa mesma casa. Aqui tem um pouco das referências. Meu contato, caso queira entrar em contato comigo. E aqui algumas sugestões para o Habitat Smart em específico. De acordo com o que nós tivemos, por exemplo, as várias lives e também as reuniões essa semana, eu queria sugerir algumas coisas. É realmente sugestão, professor, não precisa catar ou nada do tipo, são só sugestões. Tem um centro médico básico dentro do Habitat para as emissões EVA, porque realmente é um ambiente hostil, tem cobra, tem aranha, tem coisas assim que realmente tem no sertão. Então, caso seja possível fazer algum treinamento com o pessoal de socorrismo mesmo, eles orientarem como é que seria a manobra para desobstruir, por exemplo, via aérea, ou o que seria necessário ter, por exemplo, de vacinas ou contra vacinas, caso alguém esteja aplicado por cobra ou coisa do tipo. Fechar parcerias com professores da UFRN para projetos de PIBIC. Como você falou, infelizmente a verba diretamente para a parte espacial não é muita. Então, uma das alternativas que nós tínhamos, pelo menos na UNB, era utilizar projetos de PIBIC direcionados para a parte de um local que você queria. Por exemplo, se nós fazíamos parte de uma equipe de competição. Então, a maioria dos projetos desenvolvidos, das pessoas que participavam dessa equipe, iam depois se transformavam em produtos que poderiam ser usados na competição, ou tecnologias que poderiam ser usadas na competição, ou estudo de material que poderia ser usado na competição. Então, aqui nós podemos fazer a mesma coisa, só que direcionada para o Habitat Smart. E, além disso, também, seria importante, por exemplo, nem sempre nós vamos ter dinheiro para construção ou coisas do tipo, mas dá para investir, por exemplo, em simulações online. Seria muito legal se nós tivéssemos umas simulações online realmente simulando o habitat. Por exemplo, pegar uma visão, por exemplo, 360, filmar todo o habitat e as pessoas poderem estar lá dentro por meio da internet, entendeu? Fazer uma atividade astronômica extravehicular. Eu vi que tem um telescópio lá no Habitat Marte, fiquei tipo com um brilho nos olhos. Daria para fazer essas coisas desse tipo de missão astronômica, ainda mais que o céu é muito limpo, o céu é muito
claro, pelo que eu vi das fotos também. Dá para entrar em contato com a Embrapa e a startup que faz realmente, desenvolveram a máquina para análise de solo. Como eu vi que tem a pretensão de fazer, por exemplo, o Habitat Marte, fazer uma... É como se fosse uma coisa turística, mas um turismo de pesquisa no Habitat Marte. Nós poderíamos utilizar essa máquina para atrair pessoas que queiram fazer análise de solo, mas ao mesmo tempo fazer a promoção dele, como eu falo isso? Fazer o merchan dele, utilizando, olha, vocês estão usando uma tecnologia que foi testada em Marte, por que não utilizar essa tecnologia num ambiente que simula Marte no próprio Brasil? Então, seria uma espécie de merchan para eles também, aumentaria a credibilidade do trabalho. E recuperação da impressora 3D, que eu vi também na live com a Luísa, ela mostrou que impressoras 3D. Impressora 3D, gente, é sinônimo de dinheiro, graças a Deus. Porque realmente poucos trabalhos que você faz e já imprime, dá para fazer uma fonte de renda extra, além de você poder fazer projetos para o próprio Habitat e também desenvolver projetos externos, comunidade externa, chamar pessoas que, por exemplo, teriam interesse em mexer nisso na parte de, por exemplo, ensino médio, que não precisa de tanto conhecimento para mexer, mas eles já começariam a se especializar nisso, começariam, opa, gostei do projeto, e aí teria mais interesse. Chamaria mais pessoas para participar do projeto. E é isso, desculpa, gente, eu falei demais, eu acho.